Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do LuplexCast, apoiado pela Luplex, uma plataforma de automação de conteúdo jurídico. Um podcast que traz insights valiosos para o mundo da gestão jurídica e muito mais. Oi pessoal, tudo bem? Uma das palavras mais faladas nos últimos tempos é inteligência artificial. E as pessoas falam disso como se fosse algo novo, porque surgiram novas ferramentas nos últimos anos que fizeram com que se criassem muitos mistérios sobre isso e onde ela vai chegar, o que pode acontecer. Então a gente queria falar um pouco sobre inteligência artificial para vocês e o que isso tem mudado o nosso dia a dia, o que pode mudar daqui para frente. Estou aqui com a Francine e com o Luiz, que vão me ajudar a desvendar isso e a gente conhecer um pouco mais sobre isso. Legal, Luiz. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Tá, legal. Esse é um tema legal porque tem muitas interpretações e definições do que pode ser considerado uma IA, né? Então, a gente tem, por um ponto de vista um pouco mais básico, né? Até se for pegar o significado da palavra em si, né? Das palavras, inteligência artificial é qualquer tecnologia que simule a inteligência humana. E aí você tem vários níveis que essa inteligência pode chegar. Então, por exemplo, uma calculadora. Uma calculadora, por esse ponto de vista, pode ser considerada uma IA, porque ela vai fazer um cálculo que normalmente um ser humano faria, né? E aí você vai desde isso até o ChatGPT, que hoje é o mais conhecido, queridinho das inteligências artificiais, né? A gente também pode pensar, né, em as mais avançadas, que são inteligências que têm a capacidade de aprendizado, né? Então, tecnologias que têm o poder de aprendizado. Então, o ChatGPT, por exemplo, né? Conforme você vai conversando com ele, dando mais informações, né? Você pede, por exemplo, faça para mim um texto X. Aí ele manda o texto. Aí você fala, agora faça com a metodologia Y. E você explica para ele a metodologia. Ele vai aprender e vai trazer um dado melhor, né? Mas eu acho que a melhor definição, né, do que é uma IA, para a gente ter essa definição, é o seguinte: o que o ser humano efetivamente faz em termos de processamento e tal, né? A nossa inteligência, como funciona? A gente pega um dado, transforma esse dado em uma informação e a partir daí vem um insight, que seria um resultado, uma ação, alguma coisa, né? Então, isso até biologicamente a gente funciona assim. Então, estou com frio, vou ligar o ar-condicionado, né? Você recebeu, né, algum dos seus neurônios sensoriais, percebeu que estava frio, ele pegou esse dado, transformou em uma informação e jogou para o seu cérebro falando, tá frio, faz alguma coisa. E a partir daí o seu cérebro manda um neurônio motor pegar o controle do ar-condicionado e desligar. Baseado né? em conhecimento e aprendizado, né? Isso, baseado em todo o histórico evolutivo da espécie, por exemplo. Não, né? assim, o desligar o ar-condicionado Isso. é um aprendizado que você teve em algum momento da tua vida. Exato. Então, se você for pegar uma tecnologia mais básica, né, que não seria considerada IA, por exemplo, o Google, no mecanismo de pesquisa. Você joga um dado, por exemplo, melhores celulares 2023, porque eu quero achar um celular com melhor custo-benefício. Né? A partir daquele dado, ele vai tirar várias informações, então milhões de resultados, e a partir daí você, que é o ser humano, vai pegar essas informações, analisar e ver qual que é o melhor custo-benefício ali. Né? Então você fala, esse aqui custa tanto e tem tanto de memória, a câmera dele é assim e tal. Se fosse uma inteligência artificial, você ia perguntar qual que é o melhor custo-benefício. Ela ia pegar esse dado, transformar em informações, então buscar os dados desses celulares, informações desses modelos de aparelho, e ia chegar na conclusão de que, olha, o melhor é esse, por isso, isso, isso. Né? Então, acho ela que, já te dá um resultado, na verdade. Isso. Né? Ela tem a mesma capacidade que a nossa, né? Então, até voltando na primeira definição, que é você conseguir simular a inteligência do ser humano, né? De analisar informações e gerar um insight a partir daquilo. Né? Então, acho que aí é um jeito legal de a gente conseguir diferenciar o que é uma IA do que é uma tecnologia de programação básica. Né? Legal. É que existe uma situação que é interessante, porque as pessoas consideram a IA, né, algo assim extraordinário nesse aspecto. E, na realidade, o que tem mudado, né, Luiz, é a capacidade de processamento da informação. Né? Porque, como nós falamos assim, até é uma calculadora antiga, né, que ela foi programada para, a partir do momento que você fizesse uma introdução de dados, ela te dar um resultado. Ela era uma inteligência artificial, porque ela tinha capacidade mais rápida de processar a informação do que um ser humano, provavelmente, né, na média. Mas, a partir do momento que você precisa de
cálculos cada vez mais complexos para serem utilizados, que antigamente você não tinha essa ferramenta e você tinha que utilizar somente a velocidade do cálculo. A partir do momento que ela começa a ter capacidade de processamento, você consegue jogar dados mais complexos e receber informações mais complexas. Mas sempre o que mudou nesses últimos anos, décadas, com relação à inteligência artificial é a capacidade de processamento, né? Sim, com certeza. Até por essa característica, né, do machine learning, né, que é o aprendizado da máquina, né, é até um dado interessante, né, porque IA virou, assim, é um tópico que explodiu muito esse ano por causa do ChatGPT, porque foi genial você disponibilizar uma inteligência super complexa numa interface muito simples, né, que todo mundo consegue usar. Mas desde 2012, a inteligência artificial ela já ganhou uma capacidade de crescimento exponencial, né? Então, superando até a lei de Moore, que vem lá da parte dos chips, né? Então, assim, que era um paradigma, a lei de Moore era um paradigma onde os chips, a cada ano, iam se tornando menores, com uma capacidade maior de processamento por menor custo, né? Então, eles dobravam assim, essa capacidade a cada 12 meses. A IA evolui exponencialmente a cada 3,8 meses, né? Então, o que significa basicamente que a inteligência artificial do ano que vem vai ser mais forte, né? Vai ter uma capacidade de processamento maior do que a inteligência artificial dos últimos 50 anos combinados, né? Então, é uma coisa que vem desde 2012, mais de 10 anos, né? Que ela já está evoluindo, né? Nessa velocidade. Nesta velocidade. Porque ela existe eu te diria até que não em forma, né, que a gente fala, mas já se tem produtos automatizados de inteligência artificial que a gente fala desde o século XIX, por aí que você tinha alguns mecanismos. Tem alguns até que falam que já na China, 3.000 anos atrás, já tinha alguns tipos de formas de cálculo, mecanismos, etc., que já simulavam a inteligência artificial, basicamente, em todos esses sentidos. Então, é algo assim, a questão toda é essa capacidade de processamento, o quanto mais resultado que ela te dá e tudo isso. E isso é o que faz a diferença toda com relação ao que a gente tem hoje, né, que aparentemente simula até uma conversa, né, no ChatGPT ou até própria na Alexa, né, outros sistemas de processamento de dados e você, a partir daí, ter comandos e tudo isso, porque eles simulam, inclusive, uma relação humana que antigamente não tinha. Né? E, inclusive por voz, né? Parece que ela escuta, parece que conversa. Mas, no fundo, sempre é o mesmo tipo de você explorar, colocar dados, como você falou, ela processar esses dados e te devolver em algum tipo de comando. Esse é basicamente o que a gente pode considerar que é a inteligência artificial, que, como você falou, o que a gente faz. Sim. Né? O que, da mesma maneira que a gente tinha uma capacidade de aprendizado e crescimento que esses equipamentos, a maioria deles, não tinham. E hoje eles têm. Mas, obviamente, que no fundo eles estão aprendendo o que o ser humano quer, né? Bom, no campo jurídico a gente vê não só falar muito sobre IA, mas também a automação. Sim. E aí, Luiz, você que, né, tá falando um pouquinho mais para a gente entender o que é. Elas têm correlação, quais as vantagens, as desvantagens que a gente tem usando as duas, enfim, né? Sim. E aí, acho que nisso também a gente pode falar um pouquinho na parte jurídica, né? O que isso ajuda ou não, né, Paulo? Sim. Não, elas estão totalmente relacionadas, inclusive o crescimento exponencial da inteligência artificial, ele também indiretamente gera um crescimento, né, um aumento na capacidade de automações mais poderosas, né? Porque assim, até se for pegar, a gente falou um pouco sobre a definição do que é IA, né? O que são automações, né? Então é você pegar uma tarefa, um fluxo de tarefas que dependem da ação humana, né? Então, até então, tarefas mais manuais, repetitivas, né? Mais simples, e você tira o fator humano, então elas se tornam independentes da ação humana para acontecer. Tá, vamos pegar um exemplo, sei lá, do que acontece num dia a dia, né? De um escritório, de departamento. Então, você tem uma publicação, a publicação chega, e aí a gente tinha já essa parte de automação com os sistemas, então você cria o prazo e aquela pessoa vai receber aquele prazo. Hoje em dia, a gente consegue fazer o quê? Melhorar isso. Então, eu recebi aquela publicação no meu sistema, ele já vai analisar o contexto daquela publicação para já me sugerir um prazo e já vincular a pessoa que vai ser executora.
Exato, E aí sugerir, você já... inclusive, o tipo de peça, o Tipo recurso de- que ele pode isso, fazer, isso inclusive. mesmo. Né? Sim, aí você já falou exatamente qual que é o papel da IA dentro da automação, né? Então, até se for pegar um exemplo simples assim, antes e depois da evolução da IA na parte de automações, né? Pegar uma coisa um pouco mais simples, até fugindo do jurídico, né? Por exemplo, você tem um fluxo de vendas que clientes muito grandes, quando ele entra, você cria uma atividade para a pessoa fazer uma ligação, né? E quando é um cliente pequeno, você cria uma atividade para mandar um e-mail, né? Então, antes da IA, o que você podia fazer, por exemplo, né? O cliente chegou, você vai analisar, bom, esse aqui é grande, esse aqui é pequeno. E aí você põe uma etiqueta, por exemplo, aí no seu sistema alguma coisa, e aí ele vai, de acordo com a etiqueta, a automação vai falar, bom, se a etiqueta é essa, então eu vou seguir o fluxo de mandar o e-mail, de mandar a ligação. Porque o sistema não tinha capacidade de analisar o porte do escritório, o tamanho, né? A não ser que você peça esses dados, tal, mas enfim. Com a IA, como ela simula essa questão da inteligência humana, né? Ela tem essa capacidade de análise e geração de insight através da análise de dados, né? Você consegue automatizar não só tarefas que são repetitivas, então você não automatiza só a parte manual, a parte da tarefa, mas você também consegue automatizar, por enquanto, algumas coisas, né? Não muitas, mas algumas coisas da parte intelectual. Então, essa parte de você analisar e a partir daí você tomar uma ação ou outra. Né? Então, a automação está totalmente ligada com a IA e o crescimento de uma vai gerar o crescimento da outra também por consequência. Assim, uma coisa que muitas pessoas discutem justamente é que parece que a inteligência artificial, a partir do momento que ela cria esse mecanismo de aprendizado e tudo isso, ela parece pensar por si só. Mas, no fundo, ela está utilizando lógica. Não adianta. Né? Então, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, você teve um grande computador que disputou com os melhores mestres do xadrez, disputa de jogos, de partidas, né? Séries de partidas e tudo isso. E aí, se o jogador fazia todas as jogadas dentro de uma lógica, a inteligência artificial ela ganhava. Se o jogador utilizava alguns instrumentos que saíam da lógica normal, ou seja, aparentemente não tinha nenhum tipo de lógica aquela jogada, e era de propósito para desgastar, como a pessoa faz, né? Então, sacrificar peças ou desgastar o adversário com jogadas ilógicas, a pessoa está tentando descobrir, a inteligência artificial se complicava, porque ela não enxergava naquilo assim, o que eu tenho que fazer com aquela informação. Porque, no fundo, sempre vai ser a lógica. Obviamente que se ela perceber que existe essa possibilidade, ela pode utilizar aquele conhecimento adquirido naquele momento para dizer, bom, isso aqui não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver, eu vou continuar jogando do mesmo jeito. Mas, no fundo, sempre está relacionado com essa questão da lógica. Né? Que até brinco que, por exemplo, que a gente fala que a inteligência artificial é algo muito antigo, né? E já de muito conhecimento. Você tem escritores de ficção científica dos anos 50, dos anos 60, né? Tem uma série muito famosa que utiliza muito a inteligência artificial, que, por exemplo, que é a Star Trek, né? Que ela né, constante a utilização da inteligência artificial dentro do processo, mas existia justamente em vários capítulos a demonstração de quando o ser humano escolhia com aparentemente não lógica o que é uma verdade, você tem algumas escolhas que são não há lógica. Não há lógica, por exemplo, às vezes assim, eu estou num bom emprego, num bom trabalho, num bom casamento, numa boa situação e por circunstância eu quero mudar tudo, eu estou insatisfeito. Pela lógica, a inteligência artificial não vai entender o motivo dessa insatisfação. E é uma insatisfação que, às vezes, realmente é um sentimento que não pode ser explicado. Isso ela não consegue fazer. Ela cria lógicas de automação ou de produção que são... Então, mesmo, por exemplo, se eu, num certo momento, eu estou fazendo uma peça e eu tenho uma situação que, por lógica, eu devo fazer um recurso tal ou outro, mas eu falo assim, nossa, mas eu acho que o juiz não vai entender, melhor eu vou por outro caminho, eu preciso sempre do ser humano nesse momento, porque ele vai interpretar por situações de vida, motivos que talvez a inteligência artificial não chegue a ter a capacidade de fazer. Sim. Assim, a gente até consegue ensinar para inteligência artificial
a lógica por trás do que não é lógico, né? Tem um negócio que assim, a gente vai ficar viajando muito assim, se for pensar o que ela pode fazer e não pode, até porque, igual eu falei, ano que vem ela vai ser 50 vezes mais forte do que... Ela vai ser mais forte do que os 50 últimos anos comparados, né? Mas uma coisa que eu até estava vendo num podcast que eu vi recentemente sobre futuro do emprego e inteligência artificial, né? É que a IA, por mais que ela tenha uma capacidade generativa muito grande, né? Ela não tem a capacidade de sonhar, de imaginar, tipo, ela mesma dar fazer um pedido, né? Perguntar para ela mesma e falar, não, hoje eu tô com vontade de fazer tal coisa. Aí vai lá e faz. Não. O ser humano vai e pede. Você precisa do né? ser humano para ela poder te dizer, né? Então, por exemplo, uma inteligência artificial poderia saber construir um foguete, mas ela não ia pensar em ir para a Lua, né? Pelo menos a princípio, né? Espero que ela não evolua a tal ponto de falar assim, bom, eu vou dar aqui... A não ser que tenha alguma lógica. Isso, sim. A não ser que tenha alguma lógica, né? Então, até falando sobre um pouco essa questão do desemprego e tal, porque até se pega esse número assim, bom, ano que vem ela vai ser mais forte que os últimos 50 anos somados, né? E aí, como é que vai ser? Como que é o futuro? Né? Então, a gente pega a automação também. Pô, você falou que a automação, ela vai, né? Eu tenho 2 pontos de vista em relação a essa questão da IA e o emprego, né? O primeiro é que, assim, se você for para pensar nos últimos anos, até com a Revolução Industrial e tal, a gente sacrificou muito essa parte humana, que é a parte de você sonhar, de você imaginar, de você raciocinar em prol de uma produtividade, né? Então, você trocava suas horas para fazer um serviço, para produzir algo, né? Eu acredito que agora, com a IA, esses trabalhos que não são humanos, né? Assim, o robô pode fazer uma coisa que é ali muito repetitiva, né? A gente vai transferir essa produtividade para a IA e os empregos, a partir de agora, que vão surgir, são empregos mais relacionados ao que o ser humano realmente faz, né? Essa parte que a inteligência artificial não consegue fazer, que é você imaginar, né? Então, por um lado tem isso. Mas, por outro ponto, dá para você ver que provavelmente vai ser criado, em algum certo momento da história, um desemprego estrutural, onde assim, vai ter um gap nessa mudança de estrutura de empregos. Então, a gente tem uma estrutura de empregos onde muitos empregos hoje estão relacionados à linha de produção direta, e agora a gente vai ter empregos mais relacionados à parte intelectual. Que já acontece há muitos e muitos anos. Verdade. Né? O que a gente, né, por exemplo, fala dos robôs. Né? Os robôs não são simplesmente autômatos que saem caminhando e fazendo tarefas. Você tem os robôs, por exemplo, de construção de carros. Né? Eles têm algumas situações repetitivas que elas precisam, que podem ser feitas por robôs, né, em forma soldas e certas coisas, mas algumas questões, por exemplo, de cuidado de qualidade, elas são feitas por seres humanos. Mas, obviamente, que o quanto uma indústria empregava, o quanto uma indústria emprega hoje, mudou muito nesse aspecto. Que, como você falou, é um desemprego estrutural, porque a pessoa ela precisa se adaptar até a construção do robô precisa ser pensado por um ser humano. Se antes você não tinha nem o robô para pensar, alguém imaginou, alguém planejou, alguém agora tem que melhorar, tem que fazer. Então você passa a ter. Claro, existe uma necessidade de todo nesse aspecto, que é a mesma coisa que nós estamos falando no mundo jurídico, né? Nós estamos falando no mundo jurídico a questão. Né? A gente tem uma situação parecida no aspecto assim, você pensar na substituição do ser humano, ele sendo por uma máquina que vai fazer uma peça. Na realidade, a preocupação principal não é essa, né, da substituição. O que você... hoje já existe uma preocupação, que é clara quando um sócio de um escritório contrata novos advogados e tudo isso, que os advogados eles utilizem ou eles saibam e eles pensem no momento de fazer uma peça, uma defesa, o que for, eles verifiquem todos os aspectos possíveis, abordem todas as possibilidades para a realização daquela peça. Então, exatamente, a inteligência artificial nesse processo como você falou, registrar a capacidade do ser humano de fazer a peça, mas precisa do advogado para ele dar o caminho para ela sobre aquele assunto. Então, você pode conversar, se for, né, um chat GPT, mas também você vai no tipo checklist, que ela vai perguntar para você tal informação e você consegue traduzir aquela informação da pergunta em forma jurídica. A pessoa foi bem caracterizada em classificação, você sabe se a classificação foi correta ou não. Então ela vai falar, não foi, beleza, então você vai entrar com um tipo de recurso.
A pessoa, quais são os pedidos que ela fez. Então, você colocou quais são os pedidos que ela pode pedir. Aí, se você vai falar, pediu isso, então aí a inteligência vai interpretar aquela informação que você colocou, dizendo assim, bom, então você vai discutir tal coisa, vai discutir isso, vai discutir aquilo. Obviamente que talvez no futuro isso seja quase uma conversa, né? Mas então ela possa eventualmente ler, por exemplo, uma inicial de alguém e a partir disso ela possa responder, mas nunca vai deixar de ter a necessidade de alguém, depois que ela leu, falar assim, poxa, mas mesmo assim aqui eu acho que nós podemos discutir tal ponto de tal maneira, ou isso aqui precisa ser analisado de uma maneira diferente, ou isso aqui eu vou eu vou tentar fazer um acordo por causa disso. Então, vai precisar sempre do advogado nesse processo. Você vai ter muito menos erros simples, inclusive, né? Erros de gênero, porque hoje todo mundo utiliza, por exemplo, modelos dentro do escritório de advocacia. Isso é comum. No mundo jurídico, você usar modelos. Então, eu preciso fazer uma defesa assim. Pega o modelo da empresa tal e você utiliza para fazer. Mas a preocupação será que a pessoa pelo menos trocou, o gênero? Às vezes você usa. Será que no final ele lembrou de colocar o pedido correto? Porque você pede no início, no final assim. Então solicito que aquele pedido, né? Uma vez eu estava falando com um advogado que ele falou: as pessoas nem percebem, por exemplo, pediu lá em cima assim, periculosidade e insalubridade. Aí no final vai estar assim, então eu solicito, por favor, que as horas extras sejam conferidas. Por que isso? Porque, na realidade, a peça anterior que ele usou como modelo era hora extra. E aí ele esqueceu de trocar toda a peça, esqueceu no finalzinho. Obviamente que isso, se você fizer uma automação... na verdade, você deixa toda a estrutura, né, a lógica por trás daquilo, você traz todo o seu expertise e aí você já deixa pelo menos um padrão que seja... Né? E lógico que caso a caso, dependendo de como for, né, a complexidade daquela peça, enfim, você vai ter que analisar, você vai ter que conversar, você vai ter que mudar. Mas pensa que você já tem 80% do caminho andado ali, né? Porque até a produção da peça, por mais que você tenha modelos, demora. Sim. Então, a automação está ali para otimizar o seu tempo. Que no fundo é isso, né, Francine? 10, 20% é um trabalho intelectual jurídico. O resto é um trabalho administrativo, basicamente, classificação das partes, dos pedidos que vão ser colocados. Essa construção é bastante administrativa, mas a maneira que eu vou pedir, como eu vou juntar esses pedidos, de que maneira que eu vou argumentar se isso qual é a defesa, ou qual é o pedido, tudo isso faz parte de cada advogado tem uma forma de fazer. Se você pensar que no futuro não vai ser automatizado o pedido, tudo isso aí, significa que todo mundo vai fazer igual. Então, assim, nós não teremos nenhuma diferença e não acontece isso no mundo jurídico, não existe, até porque até o mundo jurídico está relacionado com costumes de momentos, de épocas. Né? Elas não são, né, o que era antigamente uma situação de pedido que poderia ocasionar um sentimento no próprio juiz ou a pessoa que vai dar sentença de algo realmente que é algo ruim. Hoje em dia, né, o adultério, por exemplo, era até por lei proibido. Hoje, ele nem está mais... Era um dos motivos na separação, que você poderia ligar, né? Então... Exatamente. Então, hoje, se você fala assim, um trabalhador usa drogas, você antigamente podia mandar embora por justa causa. Hoje em dia, a pessoa precisa ser acolhida, precisa ver se a empresa... Porque ela pode entrar, inclusive, com ação de danos morais, porque ela ela tinha problemas e ninguém percebeu, e toda essa situação. Então, os costumes vão mudando. E essa interpretação legal, a inteligência artificial ela não vai conseguir interpretar essa mudança. Mas será que eu não consigo? A princípio, né? Deveria, né? Não sei se no futuro ela que vai ser a vanguarda do conhecimento. Isso aí a gente tem que esperar para ver acontecer. Mas eu acho que sempre vai ter. Uma vez eu estava vendo uma palestra de um professor falando justamente que perguntaram, mas no futuro a gente pode atacar a gente? Eu falei, vai depender se o ser humano colocar que ela pode. Verdade. Se o ser humano colocar que ela não pode, não. Se só puxar a tomada, né? Pois é. É até legal o exemplo que você usou, porque volta um pouco no que eu falei também sobre essa questão da inteligência artificial devolver para o humano o que é o papel dele, né? Que essa parte de você interpretar é você
voltar a humanizar os processos, não só no trabalho, mas nesse caso até o direito mesmo, né? Porque antigamente, o que é um bom advogado? A pessoa que se considerava um bom advogado. O cara sabe tudo sobre a lei, o cara, enfim, tem um conhecimento técnico, né? Muito, muito grande, tem um gigantesco conhecimento técnico. E não só no direito, mas em várias profissões hoje, você já vê uma tendência de empresas que recrutam, que contratam, pensando muitas vezes em soft skills, né? Então, não normalmente aquela pessoa que é um especialista técnico, né? Mas hoje o que adianta você ter um cara que é muito técnico, por exemplo, para ser um gestor de uma área, se o cara não tem uma habilidade de comunicação, por exemplo, né? Então, comunicação que é algo do ser humano, né? Não é uma máquina que vai ter que comunicar, vai ter que falar para a equipe o que tem que fazer, né? Até para usar a inteligência artificial, você tem que ter uma noção de comunicação que seria uma soft skill, né? Coisas que foram deixadas de, por exemplo, vou estudar como me comunicar melhor ou como fazer essa atividade que eu faço todos os dias repetitivamente melhor, né? Até então, é o seu trabalho manual ali prático, né? Aquela coisa da prática. Agora a gente pode voltar a pensar um pouco mais no papel do ser humano, o que a gente como ser humano tem que fazer, porque a gente pode delegar essas tarefas produtivas para tecnologia, né? Porque senão você padroniza tudo, né? No Exato. fundo, justamente, a questão toda é quando vem a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial criou uma padronização de produtos. Você tinha antes o artesão, que fazia peças exclusivas, porque eram manuais e cada um fazia de um jeito. Quando vem a Revolução Industrial, você cria uma padronização daquele produto, né? E até chegar no nível mais assim, principal disso daí, a padronização, que era o Fordismo, quando ele fala, né, assim, você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto, ou seja, é isso que tem e acabou. A partir desse momento, depois de algum tempo, você começa a ter a volta a cada vez mais ter alguma coisa um pouco mais exclusiva, uma situação um pouco mais diferente, mas tudo isso precisa inclusive da criatividade do ser humano, porque se você vai usar a criatividade da inteligência artificial, no fundo, ela vai padronizar. E Exato. você precisa. Ela pode criar uma música? Pode, dentro de acórdãos que já foram criados. Ela vai usar coisas. Ela vai usar algo inédito, diferente, difícil, né? Porque de qualquer forma, ela sempre vai estar relacionada com esse tipo de coisa. Mas é que a gente confunde a velocidade de processamento com inteligência. Sim. E isso é uma coisa que acho que não... Assim, o que a gente vai interpretar isso do futuro, senão vai ser tudo muito padronizável, né? Sim, eu acho que até, além da parte de criatividade, eu acho que a capacidade do ser humano, né, de conseguir fazer relação entre informações, entre coisas diferentes, é uma habilidade, uma soft skill ali que vai diferenciar, que vai ser um diferencial no mercado de trabalho onde você tem muita inteligência artificial envolvida, muita tecnologia. Porque igual você falou, a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, a base de dados deles é a mesma, né? A que está no meu computador, no seu, no dela, é a mesma base de dados. Então, se nós três fizermos a mesma pergunta exatamente igual, o texto que a gente vai receber provavelmente vai ser a mesma coisa, se não for muito parecido, né? Então, você ter o ser humano, né? Que assim, por exemplo, até eu lembro que a Isabelle falou no podcast aqui sobre contratação, qual que é a importância de você ter diversidade dentro da sua equipe, né? É que pessoas diferentes vão ter soluções diferentes para o mesmo problema, né? Da mesma forma que pessoas diferentes, né, pensando diferente, vão pedir, às vezes, a mesma coisa para a inteligência artificial de uma coisa diferente e cada um vai receber de um jeito, né? Então, realmente, se todo mundo assim só relaxar e falar, não, vou jogar para a IA fazer isso aqui de qualquer jeito, a pessoa não entender o que ela está pedindo. Em primeiro lugar é isso, você não sabe sobre alguma coisa, algum tema, você pede de uma forma muito genérica aquilo para a inteligência artificial e você vai receber uma resposta. Às vezes, até por ela ainda não estar super evoluída, vai te passar uma coisa errada e você nem sabe, né? Então, a IA, ela vai cortar, vai ter uma linha de corte agora muito mais para cima, né, em relação a profissionais, porque é muito fácil você ser um profissional medíocre quando você, joga tudo para IA e tudo bem, né? Então, esse sim tem que se preocupar. Agora, quem realmente pensa por si próprio, quem tem capacidade de interpretar informações, é quem vai conseguir usar melhor e vão crescer cada vez mais. Ela tá aqui para melhorar, né? Para melhorar cada um. Então, assim, bacana que todo mundo usa, eu uso. Então, geralmente eu gosto muito de escrever que texto que seja, um e-mail que eu vá escrever, enfim. Então, eu ponho ali o que eu penso e eu peço para melhorar. Às vezes você quer uma forma mais
empática, por exemplo, você quer uma forma mais delicada de falar, então gentil, então ela tá ali, ela ajuda muito isso, né? Então, Sim, mas de qualquer forma, esse sentimento que você falou, se é empático, se é gentil, se tudo isso, é a tua interpretação. Sim. Ela pode falar assim, não, melhora isso, não, agora põe mais aquilo, não. E aí, como o Luiz falou, dentro da minha cultura ou do meu histórico, né, da minha vida. Da sua programação mesmo. Da minha programação, eu posso olhar aquilo e falar, nossa, tá ótimo, e tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, mas por que ela tá falando desse jeito? Então, sempre vai ter, no fundo, a interpretação do ser humano nesse aspecto. Não adianta. Se não tiver, muda, vai ser padronizado. Tudo padronizado. E, no fundo, aí o ser humano um dia vai achar chato. Não, esse negócio é muito chato, deixa pra lá. Mas isso é sempre vai ser assim, né? Com certeza. É uma coisa besta, por exemplo, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, às vezes você achou que você foi super delicado e a pessoa lê e fala, nossa, que grossa. A interpretação é do ser humano. Então, a mesma frase ela pode ser lida de maneiras diferentes. Sim. Então, por isso que às vezes você vai, como o Luiz falou, vai perguntar isso para a inteligência artificial, ela vai jogar de uma maneira que você vai achar que, nossa, tá ótimo, não precisa mais. Isso é a minha experiência de vida, o meu processo todo, né, de construção das coisas, do que eu vivia, olhar aquilo e falar, pô, tá legal. Então, ela ajuda a melhorar aquilo que você acha que melhorou, né? Que você acha que melhorou, sua exatamente. visão. Muito bem. Falamos um pouco de inteligência artificial, falamos um pouco da utilização disso no dia a dia, mas isso é um campo muito complexo que bastante. Sim. Ainda vai... Até porque lida muito com o futuro, né? Que a gente não consegue prever. Às vezes, consegue prever. Às vezes, ano que vem, a gente vai olhar para essa conversa e falar, nossa, realmente mudou tudo. Você consegue imaginar só. Você consegue exatamente imaginar. Às vezes, nem o ano que vem, né? Às vezes, sei lá, daqui 2 meses constante. as coisas já mudaram, né? Então, assim, a mudança é constante, mas justamente é isso. Às vezes, o que você acha que é uma mudança, na realidade, é uma evolução. Sim. Né? Então, a inteligência artificial ela tem evoluído pela capacidade de processamento. Não é uma mudança, isso é novo, isso não. É só um processamento. Legal. Obrigada, gente. Bacana. Muito bom. Obrigado para vocês. E até a próxima. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Luplex Cash. Espero que vocês tenham gostado de explorar com a gente como a tecnologia pode auxiliar na automação e gestão de tarefas, documentos, enfim, da sua rotina jurídica, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre a Luplex, você pode acessar o nosso site www.luplex.com.br ou então nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente está sempre como Luplex, tudo bem? Se você gostou desse episódio também, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e o seu like, beleza? É isso, gente, até mais.